Então, continuando aquela aulinha que a gente estava falando, então aqui eu fiz esqueminha, o período do Antigo Regime, Idade Moderna, que vai do século XV ao XVIII, é um período de transição entre Idade Média e Idade Contemporânea, e é um período de transição entre feudalismo e capitalismo. Então, como é que era a economia nesse período de transição entre feudalismo e capitalismo? A economia era mercantilista, certo? A gente já viu as características na aula anterior: balanço comercial favorável, metalismo, e foi o mercantilismo, o espírito mercantilista que organizou o sistema colonial mercantilista. O que é o sistema colonial mercantilista? É como vai se dar, como se deram as relações entre a América recém-anexada aos interesses da Europa, tá? Então, no período do Antigo Regime, a política era absolutista, as monarquias na Europa eram absolutas, o rei fazia a lei, estava acima da lei. Toda a opressão do Estado absolutista, não existiam dispositivos de garantia do indivíduo diante do Estado absolutista. Na sociedade do Antigo Regime, valia o nascimento. Então, se a pessoa tinha um nascimento, não existia, por exemplo, a prerrogativa de todas as pessoas serem iguais perante a lei. Não existia lei, igualdade jurídica, então as pessoas eram definidas pelo nascimento. Nesse período de transição entre feudalismo e capitalismo, o dinheiro ainda não compra posição social, ok? Então, vamos para aqui. Sistema colonial mercantilista, que é o tema da aula, certo? Então, a gente vai ter aqui o sistema colonial mercantilista, ele vai organizar as relações desse recém-continente que vai ser anexado aos interesses do continente europeu. Aqui no continente americano sempre vão ter colônias, inclusive os Estados Unidos vão ser conhecidos como as 13 colônias inglesas na América. A América vai estar toda subserviente economicamente aos interesses do continente europeu. E na Europa existirão as sedes, as metrópoles que controlarão as colônias, certo? Quando ia se começar a relação entre a América e a Europa fazia uma pergunta bem simples: tem ouro? No caso da América Espanhola, a resposta foi sim, e os espanhóis exerceram dominação lá e retiraram grande quantidade de ouro e prata. Mas se a resposta fosse não, né? No caso do Brasil, tem ouro logo de cara? Não tinha. Então, a pergunta seguinte é: como é o clima? Então, a primeira pergunta então, que se fazia é: tem ouro? Se tivesse ouro, foi o que aconteceu na América Espanhola, e grande retirada de ouro-prata. No caso do Brasil, por exemplo, ou então nas 13 colônias inglesas, a resposta: tem ouro? Não tinha, não tem. Então, a pergunta que se fazia logo o seguinte é: como é o clima dessa região? Então, como é o clima é que vai definir a escolha do modelo de colonização. Então, vamos lá em cima. Se o clima fosse frio, o modelo de colonização adotado pela metrópole europeia era um modelo de colonização de povoamento. Nesse modelo, as colônias eram divididas em pequenas propriedades familiares, mão de obra livre, e essas famílias exerciam policultura. O que é policultura? Uma família, quando ela está morando numa propriedade, ela não produz um só produto, ela produz para si própria e vai ter decorrência de excedente. Lógico que vai, a gente vai ver já o que vai acontecer nas colônias do norte e o centro. Então, nas colônias do norte e o centro, lá das 13 colônias inglesas, que serão o futuro dos Estados Unidos, o clima era frio. Então, o modelo adotado pela Inglaterra foi um modelo de povoamento. Então, a relação entre Inglaterra e as colônias do norte e centro é uma relação mais livre. Lá não tem nada econômico, não tem ouro, não tem o clima, porque a Europa tem clima temperado. Não era interessante economicamente para os ingleses plantarem um produto em suas colônias frias que iria entrar em concorrência com os seus próprios produtos, que também era de clima
frio. Então, por isso que a resposta, toda vez que a resposta a essa pergunta do clima fosse quente, essa região ela iria sofrer um modelo de colonização de exploração, porque era essa região quente que ia atender a uma produção que a Europa não conseguia realizar, que é uma produção de produto de clima quente, né? Então, vamos aqui para baixo. Se a resposta fosse clima quente, o modelo de colonização adotado aqui nas colônias seria o modelo de exploração. Nesse modelo, as colônias seriam divididas em grandes propriedades, latifúndio e grande propriedade são sinônimos. A mão de obra seria escrava, africana, e a monocultura. O que é monocultura? Produto de um só produto. Que produto? De clima quente, né? Porque não ia ser produzido um produto para entrar em concorrência com os produtos europeus. Esse modelo foi adotado no Brasil e o produto de quente, de monocultura foi o açúcar escolhido pelos portugueses. Na região sul das 13 colônias, que serão o futuro Estados Unidos, vai ser usado o algodão. Então, aquela pergunta que a gente vai fazer e que vai ser respondida aqui com essa aula. Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, a nossa história teria sido diferente? Não, porque os ingleses iriam usar o modelo de exploração, o mesmo modelo que os portugueses usaram, porque os próprios ingleses usaram esse modelo no sul dos Estados Unidos, certo? Então, numa outra aula eu vou explicar como que a economia das colônias do norte e o centro, ela se desenvolveu mais economicamente. Por que esse modelo de povoamento acabou desenvolvendo mais a economia da região norte e centro das 13 colônias inglesas? Aqui nesse mapa a gente vê, né, os Estados Unidos, certo? E aqui a gente vai perceber, nós estamos falando da história dos Estados Unidos dessa parte cor-de-rosa. Por exemplo, essa parte laranja aqui, a coroa espanhola vai perder para a Inglaterra e vai ser anexada depois. Então, nós estamos falando das 13 colônias, dessa região aqui. Os Estados Unidos ainda não têm esse território todo que a gente conhece que eles têm hoje em dia. Então, nós estamos contando daqui, ó, as colônias do norte e centro, vai até aqui, e sul, que sofreu um modelo de colonização de exploração, está aqui no sul, né? Lógico. Então, é isso, pessoal.